pousos e decolagens de dentro da cabine de comando. A primeira reconstituição em simulador de voo da trajetória do Fokker que caiu em São Paulo. São cenas reais, mas lembram um filme. O pedido para pouso de emergência chega à torre. Fogo na turbina. Até os passageiros viram. Quando eu olhei para fora, eu vi aquelas labaredas de fogo saindo da turbina, pensando logo, vai cair o avião. Esse não caiu. Mas qual o comissário que nunca se preparou para enfrentar as chamas? Toalete, deixa a temperatura. Se o avião caísse, seria uma explosão igual a esta. Americanos já lançaram um jato no chão, sem passageiros, só para ver como seria. Fumaça, Tóxico. pó de tijolo, sabe? E fogo dentro do avião. A cada dia que passa, esse transporte fica mais seguro, confiável, mas ainda provoca medo. Voar é mais seguro do que andar de carro. É mais fácil morrer atingido por um raio ou atropelado em São Paulo do que num acidente aéreo. Só no ano passado, no mundo inteiro, milhões de pessoas subiram ao céu e desceram à terra em segurança. Apesar da garantia, esse gigante ainda assusta. Na altura das nuvens, segurança maior para muita gente está nas mãos de Deus. Nunca a contradição se mostrou tão forte como agora. A aviação comemora recordes de milhões de horas voadas. Mas o transporte mais seguro do mundo nunca registrou tantas perdas como em 96. Ninguém sabe por quê, no mundo e no Brasil. O ano de 86, de 96, desculpe, foi pior em vítimas fatais do que o ano anterior. A tendência é que os aviões cada vez transportem mais passageiros e, logicamente, se exponham mais ao acidente com vítima. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, o número de mortos em acidentes aéreos supera o número de acidentes de avião. Mata Atlântica, São Paulo. O primeiro acidente grave do ano foi o de um avião bimotor com 6 pessoas a bordo. Ele sofreu uma queda na vertical e explodiu no meio desta floresta, a 40 quilômetros da capital de São Paulo, num lugar de acesso muito difícil. O acidente deixou uma pequena clareira na mata e abriu um buraco impressionante, com 4 metros de profundidade. Sem sobreviventes, a prioridade das equipes de socorro é desenterrar os motores. Os motores são importantes para se apurar uma causa? Também, bastante importante pra gente. Tentar analisar os motores e ver se houve algum problema com eles. Uma sucata voadora, de uso particular, com um piloto inexperiente e mal treinado no comando. Esta é a receita da tragédia, repetida na maioria dos 82 acidentes aéreos do país no ano passado, e que deixa a aviação executiva do Brasil com fama de muito insegura. Foi um ano de muitos sustos. Foram mais de 400 incidentes com aviões grandes e pequenos. Perda de motor, derrapagem na pista, pequenas colisões em solo, situações de risco. Algumas pessoas feridas sem gravidade. Durante as gravações dessa reportagem, por acaso nós documentamos uma emergência em pleno voo. Nós fomos informados pelo piloto que há um avião militar, um Brasília, com problema técnico durante o voo e vai ter que se obrigar a fazer um pouso de emergência. Nesse momento nós estamos registrando um pouso de emergência do avião militar, um Brasília, que está com problemas técnicos. Bom, felizmente parece que está ocorrendo tudo bem. Ele acaba de tocar no solo. O pouso de emergência que nós acompanhamos lá de cima foi o deste avião, que na verdade não é um Brasília, mas um Xingu. Os mecânicos já estão trabalhando aqui para consertar o problema que aconteceu no trem de aterrissagem. O piloto é o Major Olegário, da Força Aérea Brasileira. Vai explicar o que aconteceu. O que houve? O trem não recolheu e nós tivemos que fazer um pouso retornando ao aeródromo para poder consertar e prosseguirmos viagem. Interruptores de segurança do trem não funcionou e não permitiu o seu recolhimento. Final feliz. Um incidente que quase virou acidente
não passou de um grande susto. Apesar dos sustos, graças à aviação comercial, voar no Brasil é relativamente seguro. Quem voa aqui está tão protegido como se estivesse voando na Europa. Segurança maior só no Japão ou nos Estados Unidos. Um avião de carreira, quando desaba do ar, quase sempre deixa, além de trauma e sofrimento, alguma coisa positiva no meio dos destroços. Grandes tragédias são marcadas por avanços que tornam a viagem mais segura. A finalidade da investigação no acidente é justamente você evitar que outro igual aconteça. É uma coisa boa que a gente tira de uma coisa ruim, né? Esse desastre com o Boeing 707 da Varig em Orly, na França, levou a uma descoberta fundamental. Fumaça a bordo pode causar morte fulminante. Muito fogo pegou no oxigênio dos passageiros. Aí os passageiros não tiveram, porque naquela combustão de lã de vidro, plástico, aquela coisa toda, dizem que exalou assim como se fosse um ácido cianídrico, né? Aquele ácido da câmara de gás, né? Então o passageiro naquele acidente, na primeira cheirada ele já... Antônio Fujimoto não era o comandante, mas pilotava o avião na hora do acidente. As investigações provaram que o fogo causado por uma ponta de cigarro acesa jogada no banheiro tomou conta do avião. Não, eu não vi os instrumentos, né? Não deu mais, né? Aí quando eu estava voando assim, eu perdi até o rumo, né? Pra voar, né? Aí tinha uma estrada, quando passou a estrada eu dei um power off, né? E aí eu puxei speed brake. Olha. Power off é reduzir as 4 manetes, aí eu puxei speed brake. O avião levantou e veio, eu puxei com toda a força, assim com força, aí ele veio e bateu. Fujimoto conseguiu aterrissar sobre uma plantação de cebola, vivendo cenas iguais a deste filme de ficção. E o avião ficou muito pesado, né? Eu, para levantar o nariz do avião, eu tive um derrame no braço aqui, tanta força que eu fiz. Ficou tudo preto aqui, meu braço. Foi a fumaça altamente tóxica que matou 122 dos 134 ocupantes do avião. Os 11 tripulantes e um passageiro sobreviventes estavam na cabine. Desde o acidente de Orly, a prevenção de incêndio é uma das prioridades dos tripulantes. Esse atendimento, sempre muito gentil da comissária, nos ajuda a esquecer que estamos dentro desse cilindro, dessa máquina tão desumana. Além do serviço de bordo, o trabalho dessa moça tem um outro lado que a gente não vê e que muita gente nem conhece. Um trabalho fundamental para nossa segurança. Fogo! 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 2 vezes por ano, os comissários da maior empresa aérea do país treinam para ser o anjo da guarda do passageiro. Esse intervalo em que eu achei que estava tudo ok e não estava, pode significar um desastre mais sério. Pane elétrica, corredoras escuras, fumaça. Para conter o fogo com escuridão a bordo, eles aprendem a se movimentar entre as poltronas com os olhos vedados. Onde é a presilha? Aê, tira o lacre, testa. Fogo sempre significa pânico a bordo. Nesta hora, o comissário tem que acalmar o passageiro, saber orientá-lo e agir com energia. Eu quero sair, eu quero descer. Quando ela está em pânico e você toma uma atitude dura e age com rigidez com ela, ela acaba tendo no choque, ela acaba se acalmando. Marinês Coimbra e a filha Bruna são sobreviventes do acidente com o avião da Varig que caiu na selva do Mato Grosso em 89. Elas contam que a tragédia foi anunciada pelo piloto Garcês muito antes do avião fazer a aterrissagem sobre a selva. O comandante Garcês, ele tinha nos avisado que seria muito difícil, que haveria uma explosão, que o avião iria explodir. Desejou a todos um bom final. Essas foram as palavras dele. Nos 15 minutos que antecederam a queda, segundo o marinês, as aeromoças estavam tão nervosas quanto os passageiros. Ela estava orientando, tirem os sapatos. As moças estavam chorando. Tentavam arrumar um, tentavam arrumar outro.
outro, mas elas estavam chorando muito. Na época do acidente, Bruna tinha 3 anos. Marinês disse que não foi orientada para melhor proteger a filha. Eu não fui orientada como eu deveria fazer com a criança de 3 anos. Porque no meu caso, Marinês, eu não tive nada, porque a Bruna estava no meu colo. Então ela foi o meu escudo. Toda a pancada que eu deveria ter recebido, ela recebeu. A menina Bruna escapou por pouco. Foi salva pela ação heróica de uma aeromoça que cuidou dela antes do resgate do Paraçá. Mas a mãe ainda se queixa da falta de preparo da tripulação. Dentro de um quadro desses, elas têm que estar preparadas para assumir realmente o que a profissão delas exige que elas façam. Se elas são aeromoças, elas não estão ali para servir café, servir água, não só para isso. Durante os treinamentos, os tripulantes aprendem a usar o serviço de bordo como estratégia de segurança. Acordar o passageiro oferecendo um cafezinho, servir um suco fora de hora. Às vezes são disfarces para fiscalizar com discrição as áreas de risco, como a dos fumantes. As pessoas não podem fumar em pé. Se tiver uma turbulência, né, aquele momento que o avião balança, esse cigarro pode voar e cair em algum lugar que nós não encontraremos. E tudo aqui pega fogo com facilidade. A vigilância do banheiro é permanente. É lugar de alto risco, origem de 45% dos incêndios a bordo. As medidas preventivas se estendem ao forro das poltronas e revestimento de toda a fuselagem, fabricados com material anti-inflamável. Os comissários treinam duro para não esquecer as técnicas de combate à fumaça preta mortal. Essa fumaça preta é altamente tóxica. E se a pessoa inalar, o que acontece? Inalar, provavelmente vai desmaiar. Em quanto tempo? Depende da quantidade de fumaça, mas basta umas 2 ou 3 inalações já para começar a sentir o efeito da toxicidade. E dependendo do grau da fumaça, pode vir a morrer na hora. Essas imagens foram gravadas há 12 anos. São da última tragédia provocada por fogo. Durante a decolagem do velho Boeing 737-200 da empresa inglesa British Air Tours em Manchester, uma turbina explodiu e as chamas atingiram a parte traseira da fuselagem, matando 54 dos 130 passageiros. Esta cena pode se repetir com os aviões da nova geração? Olha, pegar fogo num avião hoje é coisa, parece que é impossível. O passageiro pode ficar descansado, viu? Que riscos enfrentam os homens que desafiam a leveza do ar? A seguir, o voo do Fokker que caiu em São Paulo, visto de dentro da cabine de um simulador. Ainda nesta edição, por que a rota do avião dos Mamonas era proibida? Desde Santos Dumont, este é o sinal de perigo à vista. Poucas profissões precisam respeitar e entender tanto as forças da natureza. Além do apoio por rádio, os pilotos têm um radar a bordo que ajuda a desviar da turbulência mais severa. Isso aqui é chuva, ó. Essa parte mais verde? Aqui é chuva, é água, né? É água, tá? Aonde essa chuva começa a ficar mais densa, ela é amarela. Os pilotos são treinados a enfrentar todo tipo de temporal. Turbulência é a situação mais corriqueira da viagem, mas dependendo da intensidade, pode representar um trauma. Até os profissionais mais experientes se exaltam quando lembram as piores experiências. Nunca imaginei que eu fosse ver aquilo, as coisas e as pessoas voando dentro da cabine. A poeira subia nos descendentes, os manuais de voo batiam no teto. Era terrível. Havia um Segovia, um violonista estava no avião. E olhei para trás, só vi ele gritar, mi violão, que o violão batia no teto e batia no chão. Ele estava aterrorizado que ia quebrar o violão dele.
A turbulência derruba o avião? Pode derrubar. É possível. Mas tem que ser muito forte. É forte, né? E uma desatenção dos pilotos. Né? A baixa altitude, né? A baixa altitude já derrubou muito avião. Os pilotos são bem treinados para enfrentar as emergências mais conhecidas. Mas o que acontece quando o problema não é tão comum? Na era do jato, 1 minuto pode ter dimensão infinita. Bastaram 40 segundos para se criar uma das maiores tragédias da aviação brasileira. O voo 402 era de um jato de última geração, de uma empresa emergente, a única a crescer no mercado em crise. Decolava de um aeroporto seguro, estava há 34 anos sem uma grande tragédia. Com uma pane na turbina, o piloto ainda tentou desesperadamente voar. Por 40 segundos, até cair sobre as casas, matando 99 pessoas. As investigações ainda não foram concluídas, mas os resultados parciais mostram que o acidente podia ter sido evitado. Eu tenho absoluta certeza que o comandante Moreno não sabia o que estava acontecendo, ele não teve o aviso de que o reverso estava aberto, portanto ele não tinha o que fazer. O delegado Romeu Tuma Júnior, responsável pela apuração, já reuniu 10.000 páginas no inquérito. Depois de 5 meses de trabalho, ele está convencido de que um vazamento no sistema hidráulico provocou a abertura do reverso em plena decolagem. Um comandante que tinha feito o voo imediatamente antes do Moreno, de que havia tido uma pane na aeronave, um problema no sistema hidráulico. Ele informou que fez a anotação da pane no livro de bordo, não soube informar se ela foi sanada. Segundo a empresa, essa folha infelizmente caiu, nós não sabemos se ela foi sanada ou não. A informação que eu tenho da minha engenharia é que o comandante Barbosa, quando desceu do avião, pediu para recompletar o óleo do sistema hidráulico número 1. O avião tem 2 sistemas hidráulicos. Eu respeito a opinião do delegado Tuma, mas eu diria a você que a TAM tem sistemas de controle e operacional aprovado pelos melhores fabricantes de avião do mundo. O senhor acha que esse detalhe é irrelevante ou tem importância? Eu não dou nenhuma importância a ele. O piloto Flávio de Souza foi escolhido pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas para representar a defesa dos colegas mortos. É um dos poucos homens que tiveram acesso a todas as informações do acidente. Nós pedimos que ele nos mostrasse na cabine de um jato o que aconteceu quando o reverso abriu na decolagem. Quando acontece isso, o motor não pode ser acelerado mais, ó. Tranca, ele não aceita mais ser acelerado. Tá. Entendeu? Isso é um interlock que a gente chama. Os pilotos não entenderam, naquele momento, não entenderam exatamente o que estava ocorrendo, né? Se descuidaram da parte de operação do avião, né? E foram tomar conta disso aqui. A polícia tem uma explicação para a falha dos pilotos. O alarme sonoro que avisa quando há uma pane no reverso estava inibido para as decolagens do jato Fokker. Só funcionava depois que o avião atingiu uma altitude de 1.000 pés. E o voo da tragédia não chegou a ultrapassar 250. O sistema de reverso não é previsto dar pane abaixo de 200 nós. O senhor confirma então que o alarme para pane de reverso estava inibido no Fokker? O sistema estava, desde a fábrica, o sistema vem inibido. Por que isso? Por uma decisão do fabricante, enfim, que poderia ser mudada com uma opinião ou com uma sugestão de um usuário até. Os pilotos do Fokker teriam enfrentado ainda uma outra pane. Um defeito no sistema de pilotagem automática que tornou ainda mais complicado entender o que estava acontecendo. Outra coisa que eles confundiram foi o sistema de autothrottle, que é esse sistema aqui, tá? Que é um sistema que faz toda a aceleração do avião sozinho. Eles acharam que por uma falha desse sistema, uma das manetes tinha sido comandada por ele, por esse sistema automático, para trás. Então eles entraram praticamente em luta com essa manete, entendeu? Só que não era o autothrottle, era o reverso e ele não sabia. Todos os sistemas de reverso desse avião e de mais alguns aviões do mundo que funcionavam com esta lógica foram modificados. Em primeiro lugar. Segundo, na TAM nós adicionamos providências adicionais
no sentido de ligar um sistema que só pode fechar o reverso, não pode abrir. O reverso não abre mais, Natan. Não há hipótese. Nós reproduzimos num simulador a pane que derrubou o Fokker. A simulação da abertura de reverso na decolagem mostra que se o alarme acusar o defeito, é relativamente fácil consertar o problema. Basta desligar o motor. Quando entrou o reverso, você viu que a manete vem para trás, ela não fica lá. Imediatamente corta-se o motor. Ele reduziu, corta-se o motor, o avião já está voando normalmente. Você cortando praticamente, você está voando normal. Vocês estão vendo, ele está voando normal. A conclusão dos próprios colegas dos pilotos é que faltou uma coisa fundamental: treinamento. O relatório aponta como causas, como fatores que contribuíram para que ocorresse o acidente, falta de treinamento do piloto. A fábrica manda não treinar, a fábrica manda não fazer. Eu tenho isso por escrito da fábrica. A fábrica manda não perder tempo com isso. Há 2 semanas do prazo final para as investigações, o delegado tem certeza que está no caminho certo para apontar a causa do acidente e seus responsáveis. E já avisa, para ele, os pilotos são inocentes. Se ele tivesse um alarme avisando que o reverso estava aberto, eu tenho absoluta certeza que o comandante Moreno e todos os passageiros daquela aeronave e as pessoas da vizinhança hoje teriam uma vida muito diferente, ou seja, estariam vivas. Se o preço que a TAM tivesse que pagar fosse inclusive a sua falência, para evitar um problema desse, seria barato perto do que ele representa. Além da queda do Fokker, 1 ano depois, o Brasil ainda tenta entender um outro acidente. A seguir, novas revelações sobre o voo dos Mamonas Assassinas. Por que o avião entrou em rota proibida? Voar nos céus da maior cidade da América do Sul exige alta precisão tecnológica. A frequência de pouso e decolagem em São Paulo classifica o espaço aéreo da cidade como zona potencial de colisão. Um problema preocupante no Brasil, que causa grandes desastres em todo o mundo. Índia-verão do ano passado. 2 estrelas de transporte de massa, um jumbo da Arábia Saudita e um Ilyushin do Cazaquistão, se desmancham no ar, depois de uma colisão a 2.000 metros do solo de Nova Delhi. Foi o pior desastre da aviação comercial. 351 mortes na lista das fatalidades de 96. O congestionamento nas avenidas aéreas foi a causa do acidente. Por erro de comunicação ou descuido dos controladores de voo, os pilotos foram guiados ao choque. Índia 09, chame pronto para o táxi, entendeu? Do trabalho desses homens depende a segurança de 1 milhão de pessoas por mês, que saem ou chegam de avião ao maior aeroporto de São Paulo. Esses pontinhos aqui são uma aeronave em pouso. Ela já está no solo. Guarulhos, boa noite. O 820 do Central. Ela que está chamando aqui agora. Nossa visita à torre de controle do Aeroporto Internacional de Guarulhos é numa noite péssima para se voar. O céu está coberto de nuvens pesadas, com chuvas, ventos fortes, trovoadas. Num dia assim, esse trabalho de extrema responsabilidade e mal remunerado, salário médio de R$1.000, se torna ainda mais estressante. O que você particularmente faz para evitar esse estresse? Eu procuro, nos meus dias de folga, descansar bastante, sair com a família, dar uma dispersada e não olhar para o avião. É? Você chega a sonhar com o avião? Muitas vezes. Pesadelo? Às vezes. Durante o dia, melhoram as condições visuais para a torre, mas a tensão não diminui. Mesmo uma simples interferência de rádio FM, aqui assusta. Clandestina, operando numa frequência não autorizada, que está causando essa interferência. Elas interferem, inclusive, nos instrumentos de aproximação, nos instrumentos que dão a indicação do rumo da pista para a aeronave.
congestionamento não é uma realidade somente das ruas de São Paulo. A partir dos anos 90, passou a ser também um problema grave nos céus da cidade. Quem vai nos mostrar como está o tráfego lá em cima é o comandante Luiz Fernando Colares, presidente do Sindicato dos Aeronautas e piloto internacional, com 22 anos de profissão e 16 mil horas de voo. O que você considera mais grave aqui em Congonhas? O problema aqui de Congonhas, como podem ver, são as várias edificações em volta do aeroporto. Nós temos aqui alguns prédios localizados bem próximo ao eixo da trajetória da aproximação final. Se você tiver em condições de visibilidade restrita, isso é uma preocupação a mais para o piloto, e caso ele venha obter um sinal espúrio dessas informações de rádio que necessitam a orientação para o posto, irá preocupar mais ainda. Apenas 40 quilômetros separam os aeroportos de Cumbica e Congonhas. Na velocidade de jato, é quase nada. São 4 minutos, ou menos. Essa proximidade obrigou o DAC a criar uma zona de tráfego proibido, chamado pelos controladores de voo de zona de não transgressão. Esse pontilhado significa o quê? Esse aqui que você está falando? É a zona de não transgressão. Isso é a zona de não transgressão. Bom, por que esse VASP está dentro da área, né? De não transgressão, né? Não transgressão. É justamente para dar uma separação ideal com o tráfego que está à frente dele. Se aproxima muito da torre da pista de Congonhas? Não, ele da pista não. A pista está aqui, mas ele se aproxima da zona de aproximação de Congonhas. É verdade. Porém, a gente faz o seguinte, nós então limitamos a altitude. É um complicador, não resta dúvida. Essas pistas as aproximações delas se cruzam aqui. Os homens desta sala trabalham noite e dia para evitar colisões no ar. São eles que organizam toda a movimentação de aviões num raio de 100 quilômetros e acima de 6 mil pés de altitude, justamente sobre o espaço de maior concentração humana do país. Nós acompanhamos o trabalho dos controladores durante 1 hora. Vimos que cada um deles orienta simultaneamente os procedimentos dos pilotos de 8 aeronaves, com toda a atenção para evitar o risco de colisão, que eles chamam de conflito. Uma falha de controlador, uma desobediência de piloto gera uma quantidade de conflito muito grande. Mas nós temos um nível baixo de conflito, relativamente. Estamos voando baixo de helicóptero ao lado da pista de Guarulhos, sobre uma região marcada por um acidente que comoveu o país. Essas montanhas são o pesadelo de Cumbica. 1 ano depois da tragédia dos Mamonas Assassinas, a viúva do piloto do jatinho, Cristiane Martins, ainda tenta provar que o marido não é o único culpado pelo acidente. Isso aqui, esses pontos triangulares aqui são obstáculos, tá? São montanhas? São montanhas, são obstáculos. O controlador não alerta para esse detalhe aqui, que é a Serra da Cantareira. Envolvida numa investigação pessoal, Cristiane descobriu que parte das gravações sobre o diálogo do piloto com os controladores de voo foi omitida do relatório oficial do DAC. Imagine todo mundo olhando para você e falar: o seu marido é o assassino. E você não tem como se defender. A parte mais importante das gravações mostra um erro de comunicação. Ao ser informado da arremetida do jatinho, o controlador manda o piloto seguir em direção ao setor sul. O piloto parece não ter ouvido direito e responde: afirmativo, setor norte. O controlador não corrige o erro e o jatinho segue em direção às montanhas. A última imagem do jato na tela do radar é esta. Altitude 3.300 pés, 320 abaixo do pico da montanha à frente. Mesmo assim, o piloto não é avisado e ele bate. A luz dos Mamonas Assassinas do radar se apaga. Hoje está reforçado a ideia de que o tráfego é pelo setor sul, ninguém vai para o setor norte. É no mínimo estranho que desde a arremetida do jato sobre a pista, os controladores não tenham feito nenhuma advertência ao piloto. Nós descobrimos que muito tempo antes do acidente, era proibido arremeter para a esquerda da pista.
A prova é um documento do próprio DAC. A Carta Aeronáutica de Cumbica, editada em novembro de 95, não deixa dúvidas. No caso de arremetida, manda seguir em direção ao mar e não às montanhas. A carta também orienta a altitude a ser seguida, 6.000 pés. E a imagem do radar mostra que no momento em que o piloto fez o último contato com a torre, o jatinho estava muito abaixo dessa altitude. E o pior, sobre a zona proibida das montanhas. A cena do acidente dos Mamonas não é um caso isolado. Batidas contra obstáculos são um dos principais problemas de segurança da aviação brasileira, sobretudo nas áreas não cobertas pelo radar, a maioria na Amazônia. A partir desta sala do Centro de Controle da Aeronáutica em Brasília, é possível monitorar 80% do espaço aéreo do país. Nós estamos numa quarta-feira, 4 horas da tarde. Neste momento, os controladores estão acompanhando a movimentação de 90 aeronaves no espaço da região sudeste do país. Eles fazem esse trabalho através das imagens do radar que recebem neste monitor. Cada ponto deste iluminado representa um avião em movimento. Eles ficam também o tempo todo em contato com os pilotos, através do sistema de rádio. Nós vamos tentar agora conversar com o piloto que está num avião da Rio Sul, fazendo o percurso do sul da Bahia em direção a São Paulo. Alô, comandante, aqui é o repórter Caco Barcelos, do Globo Repórter. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre segurança de voo e queríamos conversar um pouco com o senhor. Afirmativo, muito boa tarde, comandante Divino da Rio Sul. Comandante Divino, a gente está observando também que há bastante movimentação na área de São Paulo, é isso? Afirmativo, principalmente esse trecho aqui entre Belo Horizonte e São Paulo, em que a maioria das aeronaves, quando saem de São Paulo, pedem proa direta de Belo Horizonte. Quando se faz um desvio para a esquerda, a tendência é aproximar das aeronaves que estão vindo de São Paulo para Belo Horizonte. Então é muito importante que o pessoal esteja atento aí para assessorar a gente. O comandante Divino será observado segundo por segundo durante sua trajetória e receberá todas as informações técnicas para conduzir o avião com segurança até as proximidades da pista em Congonhas. Como vai descer no meio do coração da metrópole, a aproximação para o pouso terá de ser de alta precisão. Pousos e decolagens, onde os comandantes brasileiros exibem perícia de mestre. Qual o aeroporto mais perigoso do Brasil? Em que rota voam os pilotos mais bem treinados do Brasil? Computadores que reconstituem todos os segundos de um acidente. Era o orgulho da capital da República. Até o enorme obstáculo ao sul tinha o seu encanto. Naquele tempo, quando se voava no máximo a 300 km por hora, era fácil desviar do Pão de Açúcar. Na era do jato, um privilégio do tempo da hélice. Nenhum outro aeroporto do mundo oferece a comodidade do Santos Dumont. Quem chega aqui pode ir a pé até o centro do Rio de Janeiro. Um dos aeroportos mais críticos do Brasil está aqui no Rio de Janeiro, mais exatamente no centro da cidade. O comandante José Seabra, que tem 25 anos de experiência, vai nos mostrar as dificuldades que todo piloto tem ao chegar ou sair do aeroporto Santos Dumont. Visto pelo ângulo da segurança, há riscos por todos os lados. Ao norte, a ponte Rio-Niterói. Ao sul, o Pão de Açúcar. Atingiu a rotation, ele rodou, está voando agora. Veja bem a preocupação do piloto aí, é fazer curva logo após a decolagem à esquerda para livrar o obstáculo. Você pode observar na decolagem que ele vai ter uma grande ascensão, grande razão de subida. Mas se ele tiver um monomotor, perder um dos motores, ele vai restringir essa razão de subida. Obviamente ele vai ter que transpor alguns obstáculos, né? Se tiver instrumento, Pão de Açúcar coberto, a questão aí muda e fica muito complicado. Nós viajamos com os homens que enfrentam esse perigo 3, 4 vezes por dia. Entramos na cabine para ver de perto
como os pilotos da ponte aérea aterrissam na pista curta do Santos Dumont. A operação da ponte aérea é uma operação especial. Os pilotos são selecionados e as companhias, algumas delas investem nesse treinamento dos pilotos, né? A operação no Santos Dumont, que é uma boa pista, mas ela é curta. E tem obstáculos também, tem aproximação, não é noturna e com chuva, ela dificulta um pouco. De helicóptero, percorremos uma das rotas de descida ao Santos Dumont. Passamos ao lado das montanhas e sobre os prédios, na altitude de voo dos aviões da Ponte Aérea Rio-São Paulo. A pista, boa para aviões pequenos, está no limite de segurança para os jatos. Ele tem que tocar naquela marca branca. Se ele não tocar na marca branca, ele vai ter que arremeter. Ele não tem pista suficiente. Ó, você vê que ele vai trocar entre as duas marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele quer arremeter. Se ele passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele terá que arremeter. Ele não vai parar, ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. As estatísticas mostram que 80% dos acidentes ocorrem nas áreas próximas dos aeroportos. É que os procedimentos de subida e descida exigem o máximo da dupla de pilotos: concentração, rapidez de raciocínio, agilidade e uma coisa que anda em falta: harmonia, um bom relacionamento entre eles. As informações da caixa preta de aviões acidentados mostram que os pilotos nem sempre se entendem. Estas são imagens da última tragédia com o avião da VASP em 82. Eram 11 horas da noite. O piloto, que saiu de São Paulo com 120 passageiros, estava autorizado a voar perto de Fortaleza, numa altitude de 1.500 metros. O avião desce desse nível. O piloto não estabiliza, nem avisa a torre. O avião continua baixando quando o copiloto vê os morros e avisa timidamente o comandante. Tudo registrado na caixa preta. Ouça a gravação dos instantes finais, quando o Boeing da VASP voa a 610 km por hora a uma altitude de apenas 350 metros. Existem dados estatísticos que mostram que uma boa parte dos acidentes ocorreu entre pilotos que estavam voando pela primeira vez, juntos. Tem que haver uma harmonia enorme. Se não houver essa harmonia, você começa a surgir as primeiras chances, entendeu? Os primeiros passos ou os primeiros elos da corrente que vão levar para o acidente. Poucos especialistas de segurança tiveram tanta tecnologia a serviço da investigação. A engenharia eletrônica consegue até mesmo reproduzir, com uma precisão de frames de segundo, cada movimento de uma aeronave em pane. Veja o que aconteceu com este avião brasileiro, o Brasília, a serviço de uma empresa americana. O acúmulo de gelo sobre a extremidade das asas tira a estabilidade e o avião começa a cair. Segundos depois, com o piloto totalmente sem controle, o avião sofre uma queda em parafuso. O piloto comandou a saída do parafuso, mas ele não sabia que estava em parafuso. Ela estava voando dentro de uma nuvem em condições de gelo. Agora uma manobra feliz do piloto. Ele baixa o trem de pouso e, aos poucos, consegue estabilizar o Brasília e escapar do pior. Nesse acidente, apesar dos pilotos terem sobrevivido, claro que facilita a investigação, mas se eles não tivessem sobrevivido, nós teríamos exatamente o mesmo programa, porque o mais importante são as informações dos gravadores de voo. Nos Estados Unidos, os investigadores aeronáuticos reconstituem no computador os acidentes com as gravações do diálogo dos pilotos. O resultado tem a dramaticidade de cinema. Aqui,
Os pilotos são surpreendidos no meio da neblina. Eles perderam as referências de altitude, mas não se dão conta. O avião vai caindo, mas os pilotos acham que estão agindo corretamente. As últimas palavras do comandante são otimistas. Nice and easy. Bom e fácil. Nice and easy. Reconstituir acidente é tão importante para as investigações que levou o CENIPA a criar um cenário real. Cada monte de ferro retorcido neste gramado em Brasília reproduz exatamente a situação encontrada no local de alguma tragédia da aviação brasileira. Os destroços de um painel falam muito para você? Falam. O ponteiro, ele é como se registra a posição em que ele posição onde ele estava. Aqui é o leme. Isso aqui que travou. Houve o travamento dessa... Foi a causa dessa queda? Ele teve o travamento disso na decolagem. Qual o caso mais grave exposto aqui? Aqui, eu diria, o próprio C-130 que nós tivemos... O Hércules? O Hércules. Quanto ali, tivemos então? 21 fatalidades. Nós encontramos mais ou menos isso aqui. O que nós tentamos reproduzir aqui no laboratório é isso. Bastante espalhado. Bastante espalhado. E chegou a desintegrar no ar. 87 acidentes, que é o que nós estamos em números para o ano passado, já significa menos de 1/3 do que foi 10 anos atrás. Uma redução de 75% aproximadamente. Mas o Ministério hoje raciocina que a gente pode e vai conseguir, até o ano 2000, reduzir isso em mais 75%. O que acontece quando o risco está fora do avião? A seguir, garças e urubus na rota de voo de um dos maiores aeroportos do país. Aqui, ó, a concentração de urubu aqui à direita ali, ó. Viu? Embaixo. A concentração de pássaros no aterro sanitário da Ilha do Governador é o maior foco de perigo nos pousos e decolagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso é muito crítico. Isso é um absurdo está acontecendo. Uma concentração de lixo dessa próxima à cabeceira do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Impressionante a quantidade, Impressionante a quantidade de pássaros e tão próxima à pista. Nos dias mais quentes, são milhares de urubus cruzando as rotas dos aviões. Acompanhe esse momento de perigo que nós conseguimos documentar. Gravado com lente de longo alcance, não dá para saber exatamente a que distância os urubus estão do avião. O certo é que nessas condições, com o avião voando a 400 km por hora e em baixa altitude, o risco é enorme. Um urubu de 1,5 kg, por exemplo, não é um urubu grande. E um avião a 300 km por hora, que é uma velocidade média de um jato voando próximo ao aeroporto proposto, o impacto é aproximadamente de 7 toneladas, quer dizer, são 7 Fuscas no impacto. Nos últimos 10 anos, foram 1.046 acidentes com pássaros. Aqui um exemplo impressionante. O Major Carlos nos mostra o que pode acontecer quando um jato colide com um pássaro no ar. Esta era a turbina de um avião de guerra, o Mirage. Veja como ficou depois que bateu no urubu. Se fosse um outro avião, um Boeing carregado de passageiros, isso poderia ocorrer? Poderia. Se o urubu entrar na turbina de um Boeing, ele vai fazer o mesmo estrago que vocês estão vendo aqui. Os riscos da terra nem de longe tiram a confiança e o fascínio pelas alturas. O movimento da aviação mundial em 96 não deixa nenhuma dúvida. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas realizaram o eterno sonho de voar. Noite de lua, noite de estrelas. O céu é muito, o infinito é muito bonito. É muito bonito. Você vê um pôr do sol, coisa mais linda, não?
nascer do sol, um pôr do sol em grande altitude é uma coisa maravilhosa. Você fica um pouco deslocado da terra e os problemas das mesquinharias terrestres, lá em cima você fica um pouco próxima do céu. Isso te dá uma sensação muito bonita.